na seleção brasileira, né, nas eliminatórias para a Copa do Mundo, né, de 70, então nós com aquele nosso time, e nós fomos em 9 jogadores convocados para a seleção brasileira. É muita coisa. Era muita coisa. Jogar com o Pelé, né, era fácil e difícil, né, Edu? Era fácil e difícil. Fácil e difícil ao mesmo tempo. Fácil porque ele era gênio. E difícil é entender, né? Acompanhar o raciocínio dele. Não era fácil, não. Mas era muito prazeroso. E a gente se sentia, porque ele era o nosso rei. Nós todos sentíamos isso. Teve 3 momentos importantes na vida do clube que eu participei. Uma foi para a guerra, a outra foi quando o Pelé foi expulso e a torcida expulsou o árbitro para que ele voltasse, e a outra foi o 10º gol. Certo. Isso aí está na história. Mas a torcida, o pessoal aqui do Santos tinha uma torcida que tinha ali atrás do gol, como é que era? Você lembra o nome? Tinha uma torcida de veteranos que ficavam ali atrás. Certo. Tinha um apelido, agora eu não estou lembrado. Mas eu fui bem recebido, sabe? Bem recebido mesmo. Eu pegava na bola, era Deus nos acuda. Porque eu tinha uma velocidade. Eu, vou falar aqui para vocês, modesta parte, estudei como jogar na ponta esquerda com velocidade. Quando você chega, que vê aquele time do Val Mengal, Chocotinho, Pelé Pé, Mauro, Ramos Delgado que veio depois, você fala, meu Deus, onde que eu estou? Tudo que você vê ali é de bom. Você fica maravilhado, né? Garoto, saindo do morro, né? Ver aquilo ali, primeira viagem que eu fiz com eles de avião, não dava nem de ônibus, falar de avião. Então é uma loucura. Então isso que você falou. Quando nós chegamos, o Clodoaldo, acho que o Edu também, né? É uma loucura, ficava olhando para eles, nós treinávamos 5 minutos, 10 minutos, já estava muito bom. Olha só. Porque o time treinava, aquele baita time, nós ficávamos ali no banco, o Lula colocava nós, ou o Antônio Fernandes, nós jogava 10, 15 minutos, dando a bola para o Pelé, dava para você, dava uma bola para o Menga, para o Pepe, isso aí foi a maior alegria do mundo. Sou grato ao Pelé, sou grato ao meu amigo, a Deus primeiro, que me colocou na minha vida, assim como colocou outros amigos, o Edu, o Clodoaldo, Lima, Abel, mas o Pelé é impressionante. Eu sou grato a Deus primeiro e depois a ele. Puxa, que cara, que deve ter, que ele reine, que ele vibre, que ele tenha a luz, a mesma luz que ele teve na Terra. Ele vai ser feliz lá e vai estar sendo feliz. Eu creio nisso. Mas como eu te disse, né? Às vezes as pessoas nem sabem. Quem fala, Abel, mas ele jogou 300 jogos, só fez 26, 27 gols. Será que ele era isso tudo mesmo? Jogou 300, jogou pra chuchu. Joguei 325 jogos, por aí. É que no momento assim não estou certo a quantidade. Mas por quê? Porque eu era um ponta que ia na linha de fundo, entendeu? E de lá da linha de fundo você dificilmente vai fazer gol. As pessoas que tu conviveu anos, mas você não sabe como é que tá. Perfeito. Tá entendendo? É difícil. Perfeito. Mas tem gente que de vez em quando, Paulo Zidoro, por exemplo, de vez em quando eu falo com ele, entendeu? É uns caras que marcam na tua vida. O Zé Sérgio, o próprio Basílio também. A gente é do mesmo bairro, né? Tem até uma foto, eu, Oberdan, Pelé, quem era o outro? Carlos Alberto jogando aquele Cacheta lá. Tirar a foto na hora que eu recebi a notícia que tinha nascido o Abel, meu filho. Na testa foi uma aposta que eu fiz com o Luxemburgo no Campeonato Paulista 2006. Se o Santos fosse campeão, eu ia fazer uma tatuagem onde ninguém tinha. O Santos foi campeão e sobrou só a testa, porque tinha um rapaz com uma tatuagem no rosto e sobrou a testa. Quando é um santista e ele nunca esteve na Vila Belmiro, é uma emoção única. As pessoas choram, realmente choram. Isso não é raro acontecer, né? Isso é muito comum. Até no nosso Insta, quem for seguir vai poder até perceber alguns momentos como esse. Quando são torcedores de outros times, é uma profunda admiração e respeito. Então, o Pelé foi uma pessoa extraordinária, né? Sim. Quando eu conheci aqui,
A gente já conhecia a família, tudo também, né? O Edinho também, que foi meu jogador, né? Então, eu acho que é uma pessoa extraordinária, né? E não é à toa que o mundo reverencia ainda, essa que é a realidade. Eu querendo jogar e de repente pintou essa oportunidade, né? No torneio Rio-São Paulo, a qual fomos campeões, né? E eu me destaquei muito nesse torneio. Como eu lhe falei, né? Fiz apenas 7 jogos. Imagine você, garoto, com 7 jogos, ser convocado para uma seleção brasileira para uma Copa do Mundo, né? Hoje em dia, eu acho que seria quase impossível hoje em dia isso. Eu acredito que sim. Pensei assim, falei pro Corró, falei, ó, eu vou dirigir do meu jeito, né? Aí eu fechei dentro do jogo, foi 1-1 inclusive. Aí conversei com eles todos, aí montei no quadro lá, né? Marcação, sabe, falando, cobrando um do outro. Eu fui levando e comecei a gostar da situação, né? E de último colocado, nós fomos para o 5º. Cumprimentar aqui a toda a nação santista e parabenizá-lo, né, por essa iniciativa, por essa grande ideia, né, de homenagear o maior de todos, né, ao qual nós tivemos, como o Manel falou, tivemos a honra, o privilégio de jogar ao lado dele durante vários anos, né. Então, nada melhor do que estar aqui para falar do nosso querido Rei Pelé. Algumas pessoas comentam sobre os atletas hoje, que são atletas também completos, né? Dentro das possibilidades, e fazem comparações, né? Sobre o Pelé e outros jogadores da época. E a gente tem que lembrar que essa compreensão física dele, né? Toda essa capacidade que ele tinha, em uma época em que você não tinha os profissionais especializados. Então, se Pelé já era um gigante naquela época, sem você ter fisioterapeutas, fisiologistas, nutricionistas, imagine o Pelé hoje com todo esse aparato profissional. Ela perguntou, a irmã do Pelé perguntou, né? Depois ele perguntou para se tinha mais alguém na família que jogava, né? Porque meus 2 irmãos mais velhos jogavam, infelizmente falecidos. E ela falou que tinha um garoto lá, que eu estava na época com 13 para 14 anos, e ele falou, pede para o teu pai levá-lo lá no Santos, que eu apresento, para ele fazer um período lá de experiência, né, de testes, né? Sim. E foi tudo isso que aconteceu. Então eu sou muito grato a ele, à família. O principal hoje no Brasil é investimento na formação, na base. Nós temos uma base pouco desenvolvida e passa muito pelo futebol também nas escolas. Isso a gente ainda, o governo ainda tem um papel fundamental para o desenvolvimento do futebol de mulheres no nosso país. Então, com certeza, a chave e o segredo para se iniciar uma grande transformação é você levar esse esporte para dentro das escolas. Jovens. Não é só o telefone, não é só celular, não. É a igreja, é Deus lá no céu. É essa mensagem para as crianças, nossas crianças, não do mundo, no nosso querido Brasil, que de um polo ao outro do ressoio, uma só voz. Louvado seja o Sagrado Coração de Jesus por todos os séculos. Amém. Eu gostaria daqui de relembrar uma passagem muito interessante do Jair da Barra Mansa, o Jajá, um jogo antes do Barcelona. Nós estávamos jantando e agora vai enfrentar quem conhece já metia o pé do pico da área e metia lá na outra área de chanfle. Já sentado comigo, o cara dizia, amanhã vai levar uma chacoalhada do Barcelona. Eu no Maracanã, em 50, contra a Espanha, tirei o boné do Ramaletes. Então, são histórias interessantes, né? Ganhamos de 5-1 no Barcelona, essa aí. E é a história do Jajá do Barra Mansa. Os 11 melhores anos da minha vida foi quando eu estive aqui no Santos.
Que bonito. Era um time, sabe, que você olhava, você não via, por exemplo, quem poderia, por exemplo, fazer alguma coisa especial, né? Ou se não exigia alguma coisa, nunca exigiu nada. Foi o seu Edson Nascimento, querido Pelé. Nunca. Eu falo porque dos 11 anos que eu fiquei aqui no Santos, ficamos 11 anos, eu e ele no mesmo quarto. Sempre, em todas as viagens, excursões e tal. Não só com o Santos, como com a seleção brasileira também. Manhãs esportivas, o legal é o seguinte, você não era o time que você ia, você se inscrevia no Santos e eles faziam o time na hora. E aí jogavam um time de camisa listrada e um time de camisa branca, as camisas do Santos. E você tinha o prazer de jogar na Vila Belmiro, né? Então isso aí era uma coisa marcante que existia há muitos anos atrás. Antes de eu ser jogador do Santos, eu era mais novo ainda, né? Isso aí era espetacular. É uma satisfação muito grande, é um orgulho, né? Estar aqui junto com o meu companheiro, meu irmão Edu. E tem tudo a ver, porque o Edu, quem trouxe o Edu para o Santos foi o Pelé, né? Então, tem muito. Se o Pelé não trouxesse ele para o Santos, alguém pegaria ele e levava para o São Paulo, Palmeiras, mas ele veio para o Santos. E eu tive a felicidade de ser amigo dele, amigo também, assim, bem próximo, né? Então, eu acho que esse programa vai ser muito legal. Eu sonhava em jogar na seleção brasileira. E um dia estava jogando Brasil e Hungria. O Brasil perdeu na Copa de 66. Naquele momento eu falei, eu vou jogar na seleção brasileira. 2 anos depois, Nelson, eu estava disputando uma Olimpíada pelo Brasil no México. Tenho muito agradecimento a Deus de ter tido essa oportunidade de estar jogando ao lado do Edson Arantes do Nascimento, um fenômeno do futebol. Fenômeno. O Pelé, né, que nós chamava de Edson, ele facilitava, né? Um jogo difícil, ele vai lá, fazia o gol. E você vê, quando um time está na frente, torna-se mais fácil, né? Então o Santos, todos que jogaram com ele, tinha 1000 jogadores. Eu estou falando do Pelé porque ele foi completamente diferente de tudo. Sim. Entendeu? Eu me sinto completamente à vontade porque eu treinei jovens, eu trabalhava com criança. Então, em primeiro lugar, a criança tem que sonhar. Você, atleta, que quer ser atleta de futebol, você tem que sonhar, você tem que ser bom filho, você tem que ser bom irmão. Se você tem que frequentar uma igreja, não importa qual seja a sua igreja. Há pouco tempo eu recebi um e-mail de um senhor que ele montou um Museu Pelé na Ucrânia. Olha que maravilha. Ele é ucraniano, não é brasileiro que foi para lá, é um ucraniano que montou, conseguiu peças relacionadas ao Pelé e ele tem um pequeno museu lá em homenagem ao Pelé. Bonito. Nasci na cidade de Santos, uma cidade maravilhosa. Joguei no maior time do mundo, que é o Santos, e joguei com o maior jogador do mundo. Eu, como jogador, sou abençoado. Por exemplo, temporada de navios, qualquer época se encontra estrangeiros, sempre tem algum movimento assim de gente de fora, constante. Então, para a gente é uma satisfação muito grande receber esse público e divulgar ainda mais a história e a memória do Pelé. Começava perdendo, ele ia lá, pegava a bola, colocava debaixo do braço, calma, que o gol sai naturalmente. Aí nos tranquilizava. Não adianta se apavorar, o gol sai naturalmente. Então, ele falando isso pra gente, nossa. Nelson, nós fomos campeão do primeiro turno, acho que invicto, se eu não me engano. Disparado na frente de todos os times. Mas independente disso, o time era muito bom, tinha tudo para ser campeão, primeiro e segundo turno. Nós, com aquele nosso time, praticamente desbravamos o mundo, né? Sem dúvida. Então abrimos muitas portas para que esse pessoal pudesse progredir na vida. Então eu acho que tudo que falar sobre o Pelé ainda é muito pouco. Sim. Porque ele é
uma pessoa simpática, maravilhosa, um humor espetacular e uma simplicidade ímpar. Às vezes o cara tá com a bola lá e às vezes você tem que observar se ele está em dificuldade também para te dar a bola. Às vezes tem um cara aqui na frente, você tem que sair para o outro lado, se movimentar, entendeu? Essas coisas. Então, por isso que é difícil jogar futebol. Né? Porque você tem que ter a percepção muito boa, né? Todas as homenagens que foram feitas a ele, eu ainda acho pouco, pelo que ele representou, não só para o futebol brasileiro, futebol mundial e para muitas outras pessoas. Eu ainda digo mais, ainda mais aos jogadores africanos, os negros africanos, porque quando nós viajávamos por lá, ele dizia: vocês podem. E hoje nós vemos aí o futebol mundial com muitos negros se destacando em várias seleções mundiais. E o Santos tornou-se o maior clube do mundo. O maior clube do mundo. Sem dúvida. O Bebel, Abel, né, chama ele de Bebel, mas ele que veio do Rio, bem antes, quando eu cheguei no Santos, o Bebel já estava com o Pelé jogando, né? Eu cheguei 2 anos depois, não foi, Bebel? E o rei já era o rei, né? Já era aquilo tudo. Embarcando para a Europa, numa excursão que era inédita para o Santos, eles enfrentaram 23 equipes em 44 dias. Então, fazendo as contas, era mais do que dia sim, dia não, viajando entre Alemanha, Bélgica, Bulgária, uma excursão que foi vitoriosa em todos os aspectos. O Santos vence o troféu Teresa Herrera jogando contra o Botafogo, que também fazia a base da seleção brasileira ao lado do Santos. O Santos goleia por 4-1. 65 que eu vim para ficar, mas quando eu vim para treinar, eu vim em 64, aproveitando as férias escolares, né, de julho. Aí meu pai me trouxe e a convite de nada mais nada menos do que o senhor Edson Arantes do Nascimento. E de repente as coisas deram certo e fiquei aqui, estou aqui até hoje. Eu sempre digo que eu sou o maior artilheiro do Santos, aí o pessoal fala, olha Pelé. Eu falei, Pelé não conta. Pelé veio de Saturno, não vai. Mané está aí para confirmar, nós saíamos 3 vezes ao ano. Nós saíamos em janeiro, terminava o Campeonato Paulista em junho, em julho saíamos novamente, terminava o Campeonato Brasileiro, nós saíamos novamente, chegávamos quase próximo ao Natal. Entendeu? Então era uma loucura. O número de viagens que nós fazíamos para fora do Brasil. O Santos disputava torneio na Itália, disputava torneio na França, disputava torneio, onde tivesse um torneio, o Santos estava junto. Agradeço a Deus pela minha vida, pela minha carreira de jogador de futebol. Eu viver no Santos, eu costumo falar que eu vivi um sonho jogando no Santos Futebol Clube, que ele foi o maior time de futebol do mundo. O Santos foi. O Edu foi considerado em 69 o melhor ponto esquerdo de futebol mundial. Foi umas 3 vezes. Você imagine se de repente o grupo todo, vamos falar, os que moravam na pensão, eram 7 ou 8 jogadores, né? Inclusive com o rei junto com a gente. Se os Márcio falasse assim, tudo bem, não vamos jogar mais. Aí seria o fim. O fim, né? Né? Seria o fim. Realmente eu faço parte da história do Santos, graças a Deus. Fiz parte de grandes conquistas. Só joguei num clube. E nas seleções paulistas e brasileiras. Você que ficou emocionado ao ver a Vila, né? O que você pode dizer da sua relação com a Vila Belmiro? Então, eu fico pensando, né? Eu vim do Rio de Janeiro para cá e as
como você agora mesmo me perguntou, nunca mais vou lá só para visitar minha irmã, meus sobrinhos que ainda estão por lá, né? Mas fiquei definitivamente aqui e meus filhos nasceram aqui, 2 nasceram aqui, 2 nasceram no México, mas já me considero santista de coração e tenho um grande amor e gratidão ao Santos Futebol Clube. É porque no futebol você, Bebel sabe, você às vezes o cara pede uma bola, você não dá, tem um bate-boca, aquelas coisas de futebol. E uma viagem que nós fizemos à África lá, foi uma das primeiras viagens minha, garota ainda. Sim. E aí eu estava no banco, eu e o Manel Maria. Eu e o Mané. E aí o São Antônio já estava acho que 4-0. E aí o São Antônio, Negreiro, você entra, Mané entrou pela ponta, eu entrei pelo meio. Então o São Antônio falou assim, Bebê, olha, o Negreiro pega a bola e joga no Mané. E aí, pegava a bola, o Pelé vinha receber e eu só dava no Mané. Pô, uma hora ele não aguentou, ele veio em cima de mim, você não me dá bola. Eu falei, ó, culpado é seu Antônio. Olha, para minha surpresa, tinha muitos japoneses que já me conheciam, e eu não conhecia. Se vocês me permitirem, eu posso até falar de uns amigos meus do Japão. Claro. Pode o falar, James, pode. A família Oshiro, a minha amiga Suzy, que é maravilhosa, e muitos outros que me perdoam por eu não lembrar, mas agradeço também porque eles têm a torcida do Santos no Japão, e eles sempre lembram de mim também, e a recepção foi muito boa, sabe, assim. Foram 10 dias maravilhosos de Japão e com a amizade desse pessoal, acho que é uma coisa que eu não vou esquecer nunca mais na minha vida. Temos que cortar grama 3 vezes por semana, temos que adubar o gramado em 15 dias, fora dos nutrientes, que são os adubos que a gente aplica na forma pulverização, né? Tem o adubo granulado e o adubo foliar, que é pulverizado. E também tem os cuidados com as pragas, que no caso seriam as ervas daninhas, que temos que estar controlando. Também tem um bichinho também que incomoda muito, que é uma tal de umas paquinhas, né, que elas comem a grama. E as doenças também que aparecem, principalmente no inverno, né, que a grama começa a sentir que ela não desenvolve legal e começa a aparecer vários tipos de fungos. E a gente tem que estar atento a esses fungos aí, porque para não deixar, porque ele começa pequeno, de um dia para a noite, quando você vai perceber ele já se alastrou e aí fica mais difícil ainda de controlar. Então a gente tem que estar bem atento a todos esses fatores aí. Um abraço a todos, um agradecimento a todos que têm participado do projeto Santos Futebol Clube. Um grande abraço e até breve. Até breve.